Olá pessoal, seja muito bem-vindo à próxima aula. Então, nessa aula nós vamos trazer alguns conceitos que vai ser muito importante para a continuidade do nosso curso, tá bom? Vou passar aqui um slide com algumas figuras e algumas ideias para que você já absorva alguns desses conceitos, né, que vai ser importante logo ali na frente, tá bom? Nosso curso é basicamente mão na massa, tá? A gente viu isso em aulas passadas, onde que nós preparamos o nosso ambiente, instalamos o SQL Server, vimos um pouco de modelagem de dados, passamos pela questão dos principais comandos da linguagem SQL, tá bom? E a partir dessa aula, nós daremos aqui início o segundo módulo, digamos assim, desse curso preparatório, tá? Que vai te possibilitar entender de uma forma mais prática o que é, né, esse ambiente de Data Warehouse, como é que você pode transformar os dados, certo? E como é que você pode também publicar de alguma forma esses dados, certo? Através de relatórios ou utilizando planilhas, tá bom? Então, dentro aí do universo de tecnologias possíveis, tá? Existem ferramentas da Oracle, tá? Onde que você pode criar as suas bases de dados, pode fazer suas transformações e depois criar, né, os seus relatórios, os seus reportes. E existe também, né, outras empresas que trabalham essa questão. Mas assim, as que no meu ponto de vista estão mais à frente desse ambiente aí de Data Warehouse, do meu ponto de vista, é a Oracle e a Microsoft, né, através de suas ferramentas, tá certo? Então, aqui nesse curso, eu estou dando uma visão em cima das ferramentas da Microsoft. Nós já vimos aí como é que a gente instala o ambiente do SQL Server de uma forma mais profissional, como é que você cria as suas bases de dados relacionais. Nós trabalhamos com uma ferramenta de modelagem de dados, eu dei uma passada, né, nos conceitos, em cima de exemplos, como é que você pode modelar seus dados, como é que você pode criar seu banco de dados, as suas tabelas, como é que essas tabelas se relacionam, e como é que você utiliza a linguagem SQL para absorver dados dessas tabelas, ou para fazer inserts, updates. Nós vimos como é que a gente consegue criar história de procedures, triggers, views, você viu tudo isso, né, nas aulas de SQL. Bom, o que você viu vai ser importante nessa segunda parte do curso, que aqui é onde que nós vamos trabalhar mais a questão da transformação desses dados para preparar, né, o nosso banco de dados, né, nosso banco de dados relacional, que tem uma estrutura preparada para ser utilizada por sistemas, que a gente fala de sistemas OLTP, né? E eu vou rapidamente te mostrar o que significa, né, OLTP. Como é que a gente consegue transformar essa estrutura numa estrutura de data warehouse, ou seja, uma estrutura que veio de banco de dados relacionais, formado por tabelas. Como é que você armazena esses dados de uma forma com que você depois consiga recuperar informações históricas muito rapidamente? O objetivo de banco de dados relacional, tá, é você, tá, possibilitar com que sistemas transacionais executem processos de insert, update, delete muito rapidamente e que você tenha uma garantia da integridade,
né, dos dados entre essas tabelas. Por isso que se chama banco de dados relacional, porque existem relações entre dados que estão em tabelas diferentes. E você viu que essas relações acontecem entre a chave primária e a chave estrangeira, tá, que estão em duas tabelas ou mais tabelas. Então, o banco de dados ele foi criado com esse conceito de você evitar, por exemplo, redundância da informação, gravar informação desnecessária em uma tabela. Para que eu vou ter uma tabela de clientes que eu tenho 10 campos de telefone, sendo que muitas vezes o cliente tem apenas um telefone, e aí você armazena 9, você deixa 9 campos de telefone sem dado nenhum. Então a gente começa a pensar numa forma de normalizar essas relações para diminuir a quantidade de dados que são, né, desperdiçados. Nós vimos isso um pouco nas aulas lá de modelagem de dados. Nós passamos por um exemplo de construção de modelos de dados. Tá? E, juntamente com essa concepção que foi criada de banco relacional, foi criada também uma linguagem chamada linguagem SQL, né? Structured Query Language, uma linguagem de pesquisas e queries estruturadas, onde que você consegue, com comandos muito simples, fazer inserção nessas tabelas, fazer atualização de dados nessa tabela, deleção de dados nessas tabelas, ou fazer busca de dados nessas tabelas, certo? Só que como os dados muitas vezes estão dispersos em tabelas diferentes, porque cada tabela vai conter o seu domínio de informações inerentes àquela tabela, quando você precisa trazer dados de mais de uma tabela, você tem que indicar, você sabe, no comando select, que você quer buscar dados de duas tabelas, e você tem que falar ainda para o banco de dados como é que essas tabelas se relacionam, para que o banco saiba, através de um campo comum, que é a chave primária, que está no lado pai da relação, no lado 1 da relação, né, ele, juntamente com a chave estrangeira, que está no lado N da relação, a tabela filha, ele consiga trazer os campos que estão nessas duas tabelas de uma forma integrada. Então, quando você cria uma tabela de funcionário, né, tem dependentes, você imaginando um clube, onde você guarda informações de uma tabela de funcionário e numa outra tabela você guarda informações de dependentes, né? Quando você precisa trazer informação, eu quero saber o nome do funcionário e o nome de um dependente, e esses dados estão em tabelas diferentes, o banco de dados vai conseguir fazer essa recuperação através de uma chave comum, de um campo que tem o mesmo dado na tabela de funcionário, com outro campo que tem o mesmo dado na tabela de dependente, tá? Que a gente chama de integridade referencial, certo? E o banco de dados, quando você liga essa relação, você faz uma referência nessa relação de duas tabelas, cria essa integridade referencial, ele, por exemplo, não vai deixar você incluir um dependente, né, de um funcionário que não existe ainda. Também ele não vai deixar você deletar um funcionário, sendo que existem dependentes relacionados a ele, certo? E a gente vai fazer isso através das foreign keys, através das constraints que a gente liga. Nós vimos isso lá nas aulas de SQL. Então, o banco de dados relacional, ele se caracteriza por, né, por possibilitar essa inserção, update e deleção, né, muito rápido de transações pontuais. Tá? E ele protege essa integridade dos dados. Só que o banco de dados relacional, ele tem uma questão que quando você precisa fazer uma busca, um select, trazendo campos de diversas tabelas, e aí você cria uma query complexa, agrupando, ordenando, fazendo uma série de procedimentos para trazer esses dados de alguma forma organizada, você pede para fazer um order by, e você faz uma busca pegando uma tabela com milhões de dados, ou com
centenas de milhões de dados ou com bilhões de dados, de linhas, o banco de dados, quando ele precisa fazer isso, tá, real time, ele já não tem essa performance tão grande quanto ele tem para fazer transações, né, pontuais. Então, o banco de dados relacional, é claro, se você colocar mais ferro, se você colocar mais máquina, ele vai fazer. A gente tem formas de tornar o banco mais rápido, você viu. A gente pode criar índices para tornar a consulta mais rápida, só que os índices também têm uma carga, eles precisam estar sempre sendo atualizados o tempo todo. Por isso que outros bancos de dados, NoSQL, né, por exemplo, MongoDB e outros, está tendo uma grande utilização porque ele traz essa questão de consultas muito rápidas. Ele é muito performático para consultas. Tá certo? E aí, para que a gente tenha, né, a questão do melhor dos dois mundos, ou seja, de continuar utilizando bases relacionais, né, no seu principal objetivo, né, sistemas OLTP, sistemas transacionais, o que a gente tem é essa questão que traz vantagens para o banco relacional e, ao mesmo tempo, a gente consiga utilizar as informações, né, que teve como origem os bancos de dados relacionais, ou mesmo outros bancos de dados, ou mesmo arquivos diversos, foi-se pensado na ideia da criação de um grande armazém de dados, que a gente chama de data warehouse, né? Um armazém de dados. Né? Então, o data warehouse, ele tem como origem dados que geralmente vêm de base relacional, mas não só apenas. Eu posso criar um data warehouse vindo de dados que são numa base de dados relacional, de diversas bases de dados relacionais, vindos também de planilhas, de textos, de arquivos CFC, mas ele ali ele vai consolidar naquele local como uma verdade da empresa e uma verdade histórica. Então, o Data Warehouse ele vai sendo armazenado, tá, de uma forma a ser perene aquelas informações que foram guardadas, né, nesse armazém de dados, certo? A ideia é que quando você carregue, você transforme o dado, você limpe o dado e você carregue esse dado para o armazém de dados, para o Data Warehouse, e você, obviamente, quando você vai carregar essa informação, você vai indicar a data daquele fato, a ideia é que a história não mude. Uma vez carregado o Data Warehouse, aquela informação veio de um contexto real que ocorreu no passado, tá? E que você não altere mais aquele dado. Exemplo, é claro que você acaba, em muitos casos, até alterando um dado no Data Warehouse, mas não é o ideal. Exemplo, imagina que o cliente tinha um endereço, morava no endereço. Você carregou essa informação para o Data Warehouse que o cliente tinha aquele endereço. Você pode, aí numa decisão de negócio, se o cliente mudou de endereço, você pode simplesmente ir no Data Warehouse e fazer uma atualização de endereço. Só que você, quando fizer isso, você vai perder o fato histórico no seu Data Warehouse que um dia aquele cliente teve aquele endereço. Então, qual que é o mais correto? É você fazer a carga, né, desse cliente com o seu endereço e quando houver uma mudança de endereço, você fazer uma carga indicando que agora o cliente tem esse novo endereço, né, nessa data. Mas se alguém fizer uma busca mais para trás, ele vai ver que o cliente tinha um outro endereço. E assim, é um exemplo que estou dando, mas que serviria para todos os outros tipos de dados. Tá? Porque o Data Warehouse, por isso que o Data Warehouse também vai ficando muito grande, porque ele reflete o passado de uma empresa.
E a partir desse passado, você consegue inferir até o futuro. Você pode gerar a partir dos dados que ocorreram ontem, né, que vieram do seu sistema OLTP, seu sistema transacional, você consegue saber quais foram as vendas de ontem. Ou você consegue saber as vendas de 6 meses, de um ano, e até fazer uma previsão de tendência baseada no passado. Isso tudo você lendo os dados dentro do Data Warehouse. Uma outra vantagem, quando você carrega esses dados, né, o que a gente fala, o delta, né, apenas o que mudou para o Data Warehouse, primeiro que a carga vai ser mais rápida. Segundo, que quando alguém for tirar um relatório, né, esse relatório não precisa ser baseado no sistema OLTP. Então você vai diminuir a concorrência de transações, porque você pode ter um relatório que vai buscar dados dessa base de dados de Data Warehouse sobre as vendas. Isso vai tirar a carga do seu banco de dados corrente, seu banco de dados OLTP, certo? E você vai estar carregando apenas o que mudou, apenas as transações novas que estão chegando, e ele vai se mantendo, tá bom? Nessa primeira tela, aqui é apenas um conceito, né? Base de dados ou banco de dados. Nós já vimos, né, nas aulas passadas, a gente conversou bastante sobre o que é um banco de dados, uma base de dados. É uma coleção organizada de dados, tá? Normalmente armazenada e acessada de forma eletrônica, via sistemas. Tá bom? No contexto das empresas, ou em qualquer contexto que precise armazenar dados, né? Então, uma base de dados ela permite que você armazene dados de uma forma permanente no disco, né? E você, claro, deve fazer um backup disso, e que você consiga recuperar esses dados de uma forma, né, segura, de uma forma rápida, eficiente. Tá bom? Então, de uma forma geral, base de dados é isso. Modelagem de dados, né, é algo que é crítico, é como se fosse a arquitetura, o chão de fábrica de um sistema. Todo sistema, ou grande parte do sistema, armazena os seus dados em uma estrutura, tá? Uma estrutura lógica, que a gente chama de tabelas ou entidades, e isso vai se refletir lá no disco, em arquivos. Então, quando a gente está criando um sistema novo, tá? Se você é o designer do banco de dados, é o modelador de dados, e você vai ouvir o negócio, né, na construção de um sistema novo, você vai ficar atento. Quais são as entidades que precisam ser gerenciadas, controladas, armazenadas? Então, se você vai fazer um sistema de biblioteca, você sabe que você vai ter que, em algum local, armazenar o nome do livro, o nome do autor, o nome da editora, um controle de empréstimos, quando que o livro foi emprestado, quando que foi devolvido, qual foi o cliente que pegou o livro emprestado. E aí, quando a gente trabalha com banco de dados relacional, a gente tem como premissa colocar informações que têm a ver com o contexto dentro de uma tabela específica. Então, se eu estou precisando armazenar dados de autores, eu vou criar uma tabela de autores, com o nome do autor, o endereço, dados do autor, uma tabela de autores. Se eu estou precisando armazenar dados de um livro, o nome do livro, a editora, enfim, eu vou ter informações relacionadas a autores, uma tabela de autores. Se eu preciso ter muita informação sobre editora, eu vou criar uma tabela de editoras. E depois eu vou fazer uma relação, né? Uma relação entre essas tabelas. E aí entra a ideia da primary key, da chave primária, que é um campo que identifica aquele registro como único. Né? Por exemplo, autor. Poderia ter uma matrícula do autor. Tá? Livro poderia ter um código universal
de um livro, seria a chave primária. Então, se um autor ele empresta, se um autor ele é de um livro, né, e se um livro é emprestado, eu vou ter uma tabela de autores, eu vou ter uma tabela de empréstimos e eu vou ter uma relação entre a tabela de autor e uma tabela de empréstimo. E vou ter um campo comum entre essas duas tabelas, certo? E isso é o que a gente chama de modelar os dados. Então, quando você está criando um banco de dados relacional, você precisa ter essa premissa, certo? E aí tem o que a gente chama de formas normais, tá? Existem alguns cursos interessantes no próprio YouTube tem alguns cursos legais de modelagem de dados. Eu sugiro que você faça uma pesquisa se você precisar se aprofundar nessa questão de como é que se cria modelos de dados. A gente deu uma passada aí nas aulas iniciais, um exemplo de modelagem de dados, mas é interessante você também se aprofundar. Tá? Existem alguns cursos, inclusive gratuitos, que eu vi. Eu acho que um foi da Bose Treinamentos, foi muito bom, um curso completo, modelagem de dados, que está no YouTube. Então, indico aí para você se aprofundar nessa questão aí da modelagem de dados, tá bom? Bom, então aqui ainda, o que eu estava falando com você, existe o conceito de OLTP e o conceito de OLAP. Então, OLTP é um acrônimo de Online Transaction Processing. E OLAP é um acrônimo de Online Analytical Processing. Então, o OLTP, quando a gente fala em OLTP, a gente está falando de sistemas que gerenciam operações diárias. Por exemplo, um CRM, um ERP, um sistema de clubes, sistemas que têm entradas e saídas, né? Que tem muita inserção de dados. É o sistema que controla o dia a dia de uma empresa, de uma biblioteca, de um clube. É o que a gente chama de sistema transacional. Tá? Já o OLAP é um termo novo, mas não tão novo, né? Já tem algumas décadas, mas é mais novo do que o OLTP. O OLAP ele já diz respeito a sistemas que se concentra mais na análise, né, de dados e na consulta de dados, certo? Então esses sistemas são otimizados para executar consultas complexas, tá? E aqui, ó, agregações de grandes volumes de dados. Isso daqui, essa palavra agregações é muito importante. A gente vai ver isso principalmente quando a gente estiver criando os nossos cubos dentro do Analysis Service. Tá? A gente vai ver isso mais na frente. Então, o que acontece? Quando você gera um relatório, né, está trabalhando no seu sistema e você manda fazer uma consulta. O seu sistema tem um relatório, por exemplo. Algumas vezes, dependendo do que está por trás desse relatório, da query que está rodando por trás, tá? Pode ser uma query muito complexa. E essa query ela é executada em tempo real. Tá? Então, por exemplo, se você pede para rodar um relatório qualquer, e esse relatório vai fazer somas, vai contar, vai agrupar, vai ordenar, isso dependendo do volume, do tamanho dos dados dessas tabelas, se tem índice ou não, da capacidade do seu servidor, essa query pode demorar muito tempo para somar. Imagina que você pede para somar todas as vendas, né, agrupadas por estado, município e bairro de clientes, tá, que tem entre 30 e 50 anos, e eu quero ordenar isso do maior para o menor, em termos de, sei lá, vendas. Então, essa consulta, o banco de dados vai ter que ler em tempo real os dados que são as tabelas, somar, ordenar
para trazer um resultado. Isso pode demorar de segundos a horas, dependendo. Quando você trabalha com ferramentas do tipo OLAP, você pode já pedir, tá, para todas essas agregações possíveis, essas combinações possíveis de possibilidades de buscas já serem feitas de formas antecipadas. Né? Você já pode pedir para que essas agregações, né, já sejam feitas e deixadas no banco de dados de forma antecipada. É como se você pedisse para que todas as possíveis relatórios, que com buscas, né, com filtros diferentes, já fosse executado de forma prematura, preventiva, e já fosse guardado todas essas somas, essas contagens por cidade diferente, por município, em locais dentro do banco de dados. Então, quando você pedisse para rodar essa query, as somas já estariam todas preparadas. Então a gente faz isso no ambiente de OLAP. Geralmente a gente roda jobs que já processam, cria essas agregações, por exemplo, uma vez por dia, à noite. Já deixa prontinho o banco de dados para todas as consultas que possam ocorrer em um horário comercial. Tá bom? Então, basicamente aqui, ó, em termos de conceito, existe um ambiente, né? E quando eu falo ambiente aqui, eu estou falando de sistemas e eu estou falando de banco de dados também, né? Então existe um sistema que basicamente vai funcionar real time com todas as suas transações, que é um sistema transacional, um sistema de clube, um sistema de biblioteca, um sistema que faz muitos inserts, updates, né? E que não tenha tanta consulta pesada, porque senão as consultas poderiam até inviabilizar a utilização principal do sistema. Você imagina um sistema de vendas de passagem aérea, que você tem lá milhares, milhões de pesquisas rápidas e de compras de passagens aéreas. Imagina se você, ao mesmo tempo, na mesma base de dados, tivesse relatórios pesadíssimos rodando da área de marketing ou da área de gestão, em cima dos mesmos dados. Você poderia, nesse momento que está rodando esses relatórios, estar jogando uma carga muito grande na CPU, no disco, na memória, e prejudicando as vendas, que são transações OLTP, transações pontuais. Por isso, o que você faz nesse tipo de ambiente? Você processa as vendas durante o dia e você, através de procedimentos, de jobs, que vai fazer essas agregações, você vai guardar, tá, em uma outra estrutura todos esses dados já, muitas vezes, já agregados, já somados, tá, já contados. E vai guardar isso em outro banco de dados, o que a gente chama de Data Warehouse. Tá bom? Então, ó, aqui nós temos alguns conceitos, né? Um Data Warehouse é um repositório central de dados integrados, vindos de diversas fontes de dados. Um Data Warehouse pode vir de diversas fontes de dados, mas ali vai estar a verdade. Do Data Warehouse vai estar a verdade. Você sabe aquela história que quando você tem um relógio, você olha a hora, se ninguém mais tiver uma hora, um outro relógio, e alguém te perguntar qual é a hora certa, se você tiver um relógio, você vai falar 2h30 da tarde. Ok? Beleza. Se é 2h31, se é 2h32. Agora, se você tem dois relógios, cada um no seu pulso, um fala 2h30 e o outro fala 2h32, quando alguém te pergunta qual é a hora, você vai olhar para os seus dois relógios e você não vai saber qual é a hora certa, porque você vai ter dois relógios. E assim que ocorre hoje, né, e desde sempre, em empresas que têm diversas fontes de dados diferentes. Você tem dados de clientes numa planilha, num sistema, em outro sistema, no Word. Então você não sabe onde está a verdade. Qual que é a ideia, uma das ideias do Data Warehouse? O Data Warehouse
é ali que vai estar a verdade histórica, né, do que ocorreu nos seus clientes. Que eu falo histórica, pode ser de um minuto atrás, de alguns segundos atrás, depende de como é que você está processando os seus dados, vindos da origem até os seus dados no seu data warehouse. E esses dados que estão vindo de diversos locais, esses dados, eles são, antes de serem colocados no data warehouse final, eles são tratados, eles são transformados através de uso de ferramentas de ETL, que a gente vai ver, que é o Integration Service, no caso da Microsoft, né? Ou através da linguagem SQL. Primeiramente, a gente vai ver como é que a gente transforma os dados, como é que a gente cria um data warehouse, né, usando uma linguagem SQL. Depois a gente vai ver como é que a gente poderia fazer utilizando uma ferramenta que é o Integration Service. Tá certo? Então, quando você está fazendo essa transformação, você está trazendo dados que muitas vezes vêm de fontes diferentes, dados de um cliente que veio do Word, do Excel, do sistema, você vai estar trazendo esses dados através de uma ferramenta, através da linguagem SQL, vai estar tratando esses dados, corrigindo esses dados. O ideal é que fosse corrigir lá na origem, mas às vezes você não consegue corrigir dados na origem. Então você traz esses dados da origem para um local que a gente chama de stage, tá? Então, a gente traz esses dados da origem para dentro de uma base de dados que a gente chama de stage, que é uma base de dados relacional, que vai estar, no caso, dentro da SQL Server como uma base de dados. A gente vai ver isso na prática. Você traz ali os dados, transforma, corrige esses dados ali nesse stage, e dali, depois que estiver corrigido e você tem certeza que está certo, você vai alimentar o seu data warehouse. Tá? Chegou um dado novo, você vai trazer para o stage aquele dado novo e vai inserir apenas aquele dado que foi inserido no data warehouse final. Então, não precisa ficar todo dia carregando todo o seu data warehouse. Até porque o data warehouse, para ter até mais performance na carga, a ideia é que você vai trazendo os dados novos que foram sendo inseridos nos seus sistemas OLTP. Um novo cliente que foi inserido, um novo telefone, uma venda nova. Esses dados estão sendo inseridos no seu sistema de origem. Tá? Esses dados vão para uma stage, vão para um banco de dados intermediário, que é o banco stage, para ser corrigido, muitas vezes, tratado. Às vezes precisa fazer uma conversão de dados. Às vezes, sexo num sistema era M ou F, em outro sistema pode ser 0 e 1. Então não adianta você querer carregar para o seu data warehouse clientes. Aí um cliente vai estar com sexo F e outro cliente vai estar com sexo 1. Não, não pode. Mas muitas vezes os seus sistemas de origem têm essas distorções. Então você carrega esses dados para dentro da stage, corrige, conserta isso, e aí você joga para o seu data warehouse, tá bom? Então, e nós vamos fazer isso através desse processo aqui de extração, transformação, tá? E carregamento, que a gente chama de carga ETL. Extract, Transform e Load. Tá? Ok? Nós vamos ver isso, como é que a gente faz isso mais à frente, usando a linguagem SQL e também através do Integration Service. Bom, e aqui tem um esboço, né, a grosso modo, do que seria o Data Warehouse. Então, você tem dados vindos de diversas fontes, dados vindos de uma base relacional, que inclusive poderia ser de um Oracle, do SQL Server, do MySQL, do PostgreSQL, do MongoDB, poderia vir dados de planilhas, de Word. Você vai, através de um processo de extração, vai alimentar uma base de dados de stage, que aí vai estar dentro do banco de dados relacional, é um banco de dados que a gente vai criar, inclusive. Você vai transformar esses dados, corrigir esses dados e vai carregar para dentro do seu data warehouse. E muitas empresas ainda cria como se fosse departamento do seu data warehouse chamado de data marts. Então eu posso ter aqui mini data warehouse,
Um para a área de marketing, outro para a área de vendas, tá? Mas não é mandatório, não é obrigatório você criar data marks. Então, a gente vai ter uma base de dados stage e vamos ter uma base de dados final de data warehouse, onde que vai receber dados limpos, já tratados, e vai ser mantidos esses dados ao longo da história. Tá? Então, no Data Warehouse, aqui eu poderia pegar quais foram as vendas que ocorreram há 5 anos atrás e comparar ano a ano. Eu consigo pegar isso aqui no Data Warehouse. Talvez no sistema OLTP eu nem tenha mais esses dados, já foram deletados, porque não tem mais por que ficar guardando aqui nas bases de dados dos sistemas OLTP vendas que ocorreram há 5 anos atrás. Tá? Ou todos os endereços que um cliente teve. Mas eu posso guardar isso aqui no Data Warehouse, todo esse histórico que ocorreu. Tá? Porque depois eu vou fazer minhas buscas aqui, minhas consultas aqui, as minhas análises aqui, até de tendência. Bom, e aqui, quando nós estivermos criando o nosso modelo de dados para a Data Warehouse, a gente vai ver que existem duas arquiteturas básicas de modelos de dados, que a gente chama de Star Schema e Snowflake. Vou te mostrar no próximo exemplo. Não tem nada de mistério, tá? É só uma forma de você modelar os dados, nada diferente do que você já viu. Aqui é só um nome bonito que foi dado para criar um modelo de dados para Data Warehouse. Mas não tem nada de misterioso, tá? E depois disso, como é que você vai disponibilizar esses dados? Como é que seus clientes vão ver essas informações? Através de um sistema, através de relatórios, através de Excel. E, no nosso caso, a gente vai ver através do Power BI, que é outra ferramenta da Microsoft, das mais usadas no mundo, ferramentas de dashboard, onde que a gente consegue tanto ler dados do banco de dados Data Warehouse, que vai estar dentro do banco relacional, quanto também nós conseguimos ver dados vindos de um cubo, vindos do Analysis Service, que é uma outra ferramenta que a gente vai ver ainda como é que a gente cria esses cubos dentro dessa ferramenta chamada SAS, que vem junto com o pacote do SQL Server. Quando você instala o SQL Server, você instala o Integration Service e o Analysis Service, se você quiser. Lá nas aulas de instalação, nós instalamos. Se você esqueceu, volte lá nas aulas que você vai ver que nós marcamos a opção de instalar o Integration Service e o Analysis Service. Eu até falei sobre isso lá na instalação, tá bom? Então, ao projetar um Data Warehouse, um banco de dados, tá, que vai estar dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados, no nosso caso, dentro do SQL Server, você vai criar o seu modelo de dados, que pode ser um Star Schema, como pode ser um Snowflake. Tá? Eu vou mostrar aqui a figura que é mais fácil do que você ficar lendo o texto aqui. Mas está aqui o texto aqui, né, que você pode ler de qual a diferença básica entre o modelo Star Schema e o modelo Snowflake. Então, aqui à esquerda eu tenho o modelo Star Schema. Por que o nome chama de Star Schema? É esquema estrela. No meio, eu tenho uma tabela que a gente chama de tabela de fatos, onde que nós temos aqui valores, por exemplo, valor de venda, valor de compra, a quantidade de estoque, geralmente são números, quantidades. E ao redor eu tenho as dimensões. Então eu vou ter uma dimensão do tipo tempo, eu vou ter uma dimensão que vai guardar dados geográficos, eu posso ter uma dimensão para guardar o nome dos clientes, o nome dos funcionários, tá? Então aqui, ó, se eu dar um select nessa tabela aqui, ó, por exemplo, dimensão cliente, eu posso ter aqui o código do cliente, o nome do cliente, o endereço do cliente, o telefone do cliente, e aqui eu vou ter uma chavezinha, que é a chave do cliente. Tá? E aqui eu vou ter uma chavezinha aqui, ó, que vai se relacionar com essa tabela aqui de clientes. Eu vou ter aqui a foreign key se relacionando com a primary key.
E aqui eu vou ter, por exemplo, a chave do cliente. E aqui eu vou ter um valor com atributos da venda daquele cliente. E assim, tá? Da mesma forma acontece para as demais dimensões. Eu posso ter uma dimensão data. Então eu conseguiria ver o seguinte: o cliente Carrefour, no mês 2, vendeu tantos. Vendeu o quê? Aí eu poderia ter uma dimensão aqui, produto, que aqui eu poderia ter a chave do produto e o nome do produto. E aqui eu teria o código do produto. Então eu teria aqui na tabela de fatos, tá? A informação que o cliente vendeu no dia tal, no mês tal, produto tal, na localidade tal. Eu poderia ter uma dimensão localidade. Então, a gente cria esse modelo aqui, ó, e a gente vai estar alimentando essas tabelas com dados vindo do nosso sistema OLTP. Nosso sistema OLTP pode ter uma estrutura de tabelas, inclusive parecidas com essa, ou pode ser uma estrutura completamente diferente. Tá? Ou a gente pode receber dados de um arquivo TXT, tá? Ou de planilha, e a gente vai ter que colocar através de procedimentos, geralmente através de Stored Procedures, a gente vai ter que transformar, pegar esses dados da origem e distribuir dentro dessas tabelas. Então a gente vai ter que, por exemplo, pegar os dados vindo de uma fonte, dados de cliente, e colocar aqui, ó, a chave primária do cliente, o nome do cliente, o endereço do cliente, e depois vamos ter que ler da origem, tá? Vendas, e vamos colocar as vendas, né, dentro dessa tabela aqui de fatos. Então aqui, ó, o que a gente chama de modelo Star Schema é porque parece uma estrela, onde que eu tenho na parte central aqui, ó, a tabela de fatos, e depois ao redor eu tenho as dimensões. E eu tenho aqui o modelo Snowflake. Snow aqui é de floco, tá? Flocos de neve. Flake é flocos, flocos de neve. É muito parecido com o modelo Star Schema, só que aqui ó, nós já criamos aqui uma normalização a mais. Eu tenho já algumas tabelas que já não se relacionam diretamente com a tabela fato. Eu tenho algumas dimensões que se relacionam com uma outra tabela aqui, ó, para diminuir o tamanho, né, desse banco de dados. Mas o que eu diminuo do tamanho do banco de dados, eu posso tornar esse modelo aqui com menos performance, porque eu vou ter que, às vezes, para tirar uma consulta, eu vou ter que fazer mais joins entre tabelas. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, dado nessa dimensão aqui de município e dado aqui, ó, nessa tabela de estado. Então, um estado, eu poderia aqui ter nessa tabela dados dos 27 estados do Brasil. Um estado tem municípios. Então, aqui nessa tabela eu poderia ter dados de município e a chave primária aqui, ó, vindo da tabela de estado aqui dentro. E quando eu fosse fazer uma relação aqui com essa tabela de fato, eu não precisaria fazer uma ligação aqui ó, do estado com essa tabela. Eu aqui traria apenas a chave primária aqui, ó, da tabela de município. E aí eu já saberia qual é o estado, certo? Aí eu torno esse modelo menor, os dados são menores. Porque eu não teria, por exemplo, que ficar guardando aqui na tabela de fatos os estados. Imagina nesse modelo aqui, ó, se eu quisesse saber os estados. Então, eu poderia aqui ter uma tabela de município e uma tabela de estado. Então, aqui eu teria que ter aqui para cada linha dessa tabela aqui de fatos, o nome do município, ou o código do município e o código do estado. Seriam dois campos. Dois campos. Aqui não. Eu poderia ter apenas um campo só, que é o código do município, e eu já saberia qual é o estado. O modelo Snowflake, ele tende a ser menor, mas esse modelo aqui no Snowflake, Star Schema, tende a ser mais performático, porque quando eu quero fazer uma consulta, eu não preciso, para saber o estado, né, de um município, eu não teria que fazer aqui um join a mais com essa tabela. Eu já daqui dessa tabela de fatos, eu já teria já, por exemplo, estado. Teria o município e o estado. Tá bom? A gente vai ver isso mais à frente. Bom, e aqui, a grosso modo, é o esquema
Ou seja, eu tenho aqui a fonte de dados, onde que pode ser um database, os arquivos vindos da nuvem, do Excel. Eu vou fazer uma transformação através de um pacote do software SYS, do Integration Service, ou de uma outra ferramenta, ou através da linguagem SQL, que a gente vai ver nos primeiros exemplos. Eu vou carregar de fonte de dados, né, e vou alimentar uma base de dados Stage. E depois eu vou, através do próprio SYS, da própria ferramenta do Microsoft Integration Service, eu vou carregar, depois que eu já corrigi, já lapidei os dados aqui na Stage, eu vou carregar os dados já para dentro de Data Warehouse. E esses dados, o ideal é que não fossem mais alterados. Eu posso também fazer isso aqui via SQL, via linguagem SQL. E é o que a gente vai fazer inicialmente. Depois que eu fiz essa carga, eu poderia já ler esses dados diretamente no Excel ou no Power BI. Eu poderia já ler esses dados aqui, ó, que estão dentro do Data Warehouse, diretamente de uma ferramenta de relatório. Ou eu posso usar a ferramenta SAS, né, da Microsoft, que é o Analysis Service, para fazer as agregações, para ele já preparar e já deixar guardado, né, as informações já agregadas, já somadas, já calculadas, né? E eu posso fazer isso todo dia, posso rodar esse processo. Para quê? Para que quando depois eu for tirar um relatório, eu não ter essa perda de performance, de ter que ler aqui os dados, tá? E ter que fazer uma busca ainda em cima desses dados que estão dentro do Data Warehouse, fazer contagens muitas vezes. Apesar de que você também poderia já carregar aqui para o Data Warehouse, já fazer essas agregações todas, contar tudo, tá certo? Só que se você conta tudo isso aqui, ó, já traz as vendas todas contadas de um mês, de um dia, às vezes você para num certo nível e que você esqueceu que pode ser que tenha uma pesquisa que queira ir mais fundo. E você já agregou esses dados aqui no Data Warehouse. E aí você não consegue ir mais a fundo. Então, interessante é você, quando você for carregar esses dados para o Data Warehouse, para o Stage, transformar e carregar para o Data Warehouse, você já carregue dentro de um modelo Star Schema, que a gente vai ver, ou Snowflake, tá? Já traga, de certa forma, esses dados agregados até um ponto que você acha que não vai passar daquilo lá. Porque se precisar alguém gerar algum tipo de relatório que tem que ir mais fundo, você não vai conseguir. Por isso que muitas vezes a gente já carrega esses dados para cá, tá? Na mínima unidade possível, no mais detalhado possível. E depois a gente usa uma ferramenta do tipo SAS para fazer uma leitura aqui nesses dados que estão detalhados, e aí a ferramenta SAS faz as agregações todas possíveis e já deixa preparado para vir depois uma ferramenta como Power BI e ler rapidamente esses dados. E aí você tem aquela surpresa, nossa, mas como está rápido isso, como é rápido essa análise. Se eu tivesse que rodar isso num relatório meu, ia demorar 8 horas. Aqui demora 2 minutos, 1 minuto, né? Porque todas as agregações já foram feitas, já foram somados, todos os cálculos já foram feitos aqui quando você utiliza o SAS. Tá certo? Bom, aqui é mais uma informação que a gente vai implementar isso dentro do banco de dados SQL Server. A gente vai utilizar a linguagem SQL e vamos depois trabalhar com Integration Service, com Analysis Service e vamos fechar o nosso curso com o Power BI. Tá bom? Então aqui é mais um resumo do que eu estou falando, um descritivo, né, que nós vamos criar os cubos depois no SAS e a gente vai ver na frente como é que a gente cria isso. Tá bom? Por enquanto, não se preocupe e no final a gente vai publicar os nossos dashboards em Power BI. Tá bom? Então é isso. Um abraço e na próxima aula a gente já retorna
criando, né, o nosso banco de dados da Warehouse e nossa stage dentro do SQL Server. Bom, então é isso, um abraço, até a próxima aula.